Fala pessoal, beleza? Começando mais uma live aqui em segunda-feira. Bom, para quem não me conhece, tem bastante gente aí chegando nova por conta dos cursos aí, dos novos cursos que a gente tem feito. Vou me apresentar. Meu nome é Fernando Souza, sou tatuador há 13 anos e eu ajudo o pessoal aí com os cursos online para poder aumentar o faturamento e melhorar as suas técnicas, tá? E hoje a gente vai falar por que tatuagens grandes, trabalhos grandes podem ajudar você a aumentar o seu faturamento. Como é que você consegue ter melhores resultados aí com trabalhos maiores, mais complexos, beleza? Só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Pergunta quem está aí na live que faz trabalhos grandes já ou quem faz trabalhos pequenos, para escrever se faz trabalhos grandes ou pequenos. Grande ou pequeno. Pessoal que está entrando na live aqui, que já tatua faz um pouco mais de tempo aí, vocês já estão fazendo trabalhos grandes, ainda fazem trabalhos menores, comerciais aí, só para eu ter noção de como é que é o dia a dia de vocês. Coloca nos comentários aqui quem faz trabalhos grandes ou quem faz só trabalhos pequenos ainda, tá? Vamos conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês e hoje ajudar vocês a aumentar e mudar esse posicionamento, beleza? Se tiver alguém que está fazendo os cursos aí, Tatu 30D também, o Profissão Tatuador, manda um salve aí para eu saber se vocês estão acompanhando. Estúdio Sync, opa. Leonardo Branquinho faz de todo tipo, legal, bacana. Bom, vamos lá então. Se o Leonardo não tem intenção de se especializar só em grandes ou ele gosta de variar mesmo? Amarante está fazendo trabalhos menores e mais comerciais, bacana. Léo Branquinho está fazendo de todo tipo, mas você tem intenção de se especializar em algum tipo de trabalho, só trabalhos maiores? Posta aí para eu entender um pouquinho como é que é o dia a dia de vocês aí. A Amarante também está fazendo só os trabalhos menores e comerciais, também tem intenção de mudar isso ou não? Conta aí pra gente. Pereira Arte tá fazendo curso aí, Profissão Tatuador, legal, vamos lá. Bom, vamos lá então. Começar falando um pouquinho desse assunto, tá? Por que a gente vai abordar esse assunto hoje? Qual que é a importância disso? Tá? Eu já tatuo há 13 anos e desde o início, quando eu comecei a tatuar, eu fazia também trabalhos de todos os tipos, trabalhos mais comerciais, trabalhos de pequeno porte, coberturas, reformas e eu comecei a perceber que esse tipo de trabalho não é o tipo de trabalho que diferencia, te traz um diferencial a longo prazo, tá? Você acaba fazendo sempre trabalhos que outras pessoas também podem produzir. Você cai naquela concorrência, né, de que se você faz um tipo de trabalho e o seu vizinho ali faz o mesmo, o seu cliente vai acabar buscando quem faz aquele trabalho pelo menor preço. Então isso te coloca numa condição de igualdade com outros profissionais. Você não ter uma especialidade, uma capacidade, um portfólio que só você produz, tá? Então os trabalhos grandes, eles têm essa vantagem de criar em você um estilo, criar para você um estilo, uma característica que só o seu trabalho, só a sua visão ali de desenho é capaz de criar, tá? Pessoal, vou desativar um pouquinho aqui os comentários para a gente poder explicar essa parte inicial, depois no final eu habilito para a gente poder tirar as dúvidas de quem sobrou ainda, beleza? Só um pouquinho aqui, vamos lá, isso. Então vamos lá, vou começar a bater alguns pontos aqui só para vocês entenderem um pouquinho essa questão de trabalhos grandes, tá? Por que vale a pena você investir nisso? Primeiro, essa questão que eu falei para vocês do diferencial, tá? Se a gente pensar trabalhos comerciais, por mais que você faça um trabalho muito bonito, você vai ter uma clientela, você vai ter sempre pessoas aí buscando o seu trabalho por conta da técnica que você tem, mas acaba que é um trabalho comum, você nunca vai chamar atenção com uma escritinha ou com uma coberturinha pequenininha, um trabalho simples ali, às vezes de uma borboleta, uma coisa, por mais bem feito que seja, ainda assim é uma borboletinha, uma coisinha simples. Isso não gera muito destaque.
você conseguindo fazer um trabalho um pouco maior, um fechamento de braço, um fechamento de costas, um projeto que demanda um pouco mais de tempo, aí, mais de técnica, mas que no final ele traz um impacto muito maior, principalmente nas redes sociais. A gente falando aqui no caso de Instagram, que é uma rede basicamente visual, você tem que buscar projetos que te dê esse tipo de retorno. Eu, por exemplo, não trabalho mais com tatuagens pequenas já faz um bom tempo. No início eu já entendi que esse diferencial ele era importante, então eu comecei a investir nessa linha de buscar sempre trabalhos realistas, mas cada vez mais de grande porte, trabalhos que eu pudesse mostrar um pouco mais da minha técnica. E hoje eu não pego trabalhos menores ali, porque justamente não pela questão financeira, mas mais pela questão de portfólio mesmo. Às vezes eu faço um trabalho que leva 2 ou 3 sessões, gasto um pouco mais de tempo, mas quando eu finalizo ele é um trabalho que tem muito destaque. Esse trabalho tem um alcance muito grande nas redes sociais e isso vai me dar um retorno de trazer mais clientes, mais reconhecimento, mais respeito, porque as pessoas realmente olham aquele trabalho com um nível de dificuldade maior e acabam confiando mais no que eu faço, tá? Então isso me destaca, gera um destaque entre a concorrência, ali, entre os outros profissionais que estão ali próximos do meu trabalho, tá? A divulgação também do boca a boca dos seus clientes. Às vezes você faz um trabalho que para aquele cliente é importante, é uma coisa bem legal. Às vezes acabou de ter um filho, faz o nome do filho, aquela marquinha de pé que as mães gostam bastante. Então é um trabalho, mesmo sendo pequeno, é um trabalho importante, mas que não vai trazer para ela, por exemplo, algo que ela queira mostrar para os amigos. Às vezes vai ver um trabalho que é legal e ela vai gostar do resultado e vai guardar para ela, porque foi algo que ela quis fazer, mas não gerou impacto visual ali para ela, nem para quem conhece. E já para um trabalho maior, um trabalho de maior complexidade, só o fato de você conseguir finalizar aquele trabalho, o próprio cliente vai ficar assim, muito entusiasmado em querer mostrar aquele trabalho para os outros, porque é uma coisa muito difícil. Tipo assim, seria uma obra de arte que eles chamam ali, né? Então, conseguir ter a chance aí de produzir trabalhos de maior complexidade, de maior porte, traz automaticamente esse retorno maior também na divulgação, tá? É um trabalho que o seu cliente vai querer mostrar para todo mundo que ele encontrar nas primeiras semanas, nos primeiros meses ali. Então, esse também é um diferencial bem legal de você investir nessa linha de trabalho, independente do estilo que você faz. Se você faz aquarela, pensar num trabalho de aquarela que feche o braço todo de uma cliente, ou se você faz até old school, fazer um fechamento de costas de old school, fechamento de peito, que eles costumam fazer bastante também, que fica bem legal, né? Em old school, ou se você faz até lettering, que é a parte de escrita, fazer uma escrita grande, chamativa, esse tipo de trabalho vai te dar um destaque muito maior, tá? A questão de estabilidade também do caixa. Às vezes você faz um fechamento de braço que leva aí 7, 8 sessões para você conseguir terminar aquele trabalho. Se você fechou um projeto desse com o cliente, começou a executar o trabalho, o cliente está ficando satisfeito, você sabe que durante pelo menos 7 ou 8 sessões aí você vai ter aquele cliente retornando, você já tem 7 sessões na sua agenda garantida e é mais fácil você dar continuidade nesse projeto do que você conseguir 7 clientes novos, tá? Você toda vez ter que conquistar 7, 10 pessoas novas para fazer pequenos projetos e ter cada vez novas ideias. Então é até mais fácil você trabalhar com poucos clientes fazendo projetos maiores, tá? Então são alguns pontos que você focar em trabalhos maiores ou de maior complexidade vão trazer no seu dia a dia. Geralmente quando eu vejo o pessoal perguntando isso foi uma dúvida que me mandaram nesse final de semana. Eu abri um box do que o pessoal estava querendo ver mais aqui nas redes sociais, né, que eu postasse mais aqui, e uma das perguntas que me fizeram foi justamente essa: como conseguir atrair clientes que tenham esses pedidos maiores, né? Às vezes o pessoal está começando aí e não tem muito isso, quer fazer um realismo, por exemplo, e reclama que mas ninguém vem no meu estúdio pedir para eu fazer um retrato, eu faço o dia inteiro cobertura e tribal e escrita e com trabalhos comerciais, mas ninguém pede para eu fazer uma foto, um leão, uma coisa assim mais chamativa. E é justamente isso que a gente está debatendo aqui. Isso não vai acontecer de uma maneira natural, tá? Você tem que
projetar o seu trabalho, você tem que conduzir o seu trabalho para que você consiga atrair esse tipo de cliente. E geralmente um dos medos que o pessoal que começa a tatuar tem com relação a isso é a falta de técnica, né? O pessoal às vezes tem medo de começar a fazer um realismo, por exemplo, e não dá conta. Vou fazer um retrato de alguém, vai ficar feio, eu não quero fazer realismo por enquanto, eu acho que não estou preparado o suficiente. Ou então, os clientes, não adianta eu dizer que eu estou fazendo um trabalho de realismo, porque os clientes não confiam em mim, não querem fazer. Eu até ofereço projetos, mas os clientes não querem fazer, não me pedem para fazer esse tipo de arte. Então é outra dúvida que o pessoal sempre me manda. Ou então eles acham que o seu projeto é muito caro, você está acostumado sempre a fazer trabalhos pequenininhos, está ali sessões de R$100, 150 e não consegue cobrar uma sessão de 500, de 700 para fazer um trabalho maior que chame atenção, porque os seus clientes não querem pagar para fazer esse tipo de trabalho com você. Então como que a gente consegue mudar isso? Como que a gente consegue provar para o cliente, mostrar para o cliente que a gente tem condições e que vale a pena fazer com a gente? Isso é uma outra dúvida também que o pessoal sempre me manda, que é muito frequente, tá? E essa falta de confiança, né, que o próprio tatuador tem, de nunca ter feito, né, então acha difícil começar, e a falta de portfólio, tá? Então, tipo assim, como é que eu vou mostrar para meus clientes que eu faço o realismo, que eu sei fazer, se ele entra no seu portfólio, entra no seu Instagram e não tem nenhuma foto disso, não tem nenhuma tatuagem, nenhum rosto ali, nenhum retrato, né, de algum animal, de uma fotografia de alguma pessoa ali, para ele sentir confiança no que você faz. Então, esses são alguns medos aí que o pessoal está começando, sempre me mandam para falar aí como é que quebra isso, como é que muda isso. Eu vejo o pessoal tentando resolver essas questões e às vezes eles tentam fazer isso da maneira errada, tá? Tem algumas formas aí de tentar criar esses projetos, e eu acho que às vezes o pessoal pisa um pouco na bola, ou então até alguns pontos que eu já fiz no início da minha carreira que eu senti que não davam muito resultado, que às vezes o pessoal faz, por exemplo, eu vejo muito pessoal fazendo sorteios e promoções, mas de uma forma assim, sem estratégia, sem controle. O pessoal sai dando promoção para todo mundo, vou fazer uma tatuagem de um realismo, para quem marcar os amigos, para quem curtir essa foto. Então acaba colocando na internet uma postura, um posicionamento de que o seu trabalho é sempre inferior. Tipo, eu estou fazendo sempre promoção, estou sempre dando trabalhos mais baratos. Então, se você atrai para o seu perfil um grupo maior ainda de clientes, de pessoas interessadas, mas interessadas em promoções, interessadas em trabalhos baratos, interessadas em ganhar tatuagens. Isso não é muito legal, porque depois, quando você fizer essa promoção, atrair todo esse público para fazer uma tatuagem ali que foi o alvo, foi o prêmio, para um trabalho mais barato, quando você for cobrar pelo seu trabalho real, no dia a dia, você não vai conseguir cobrar dessas pessoas, porque você atraiu várias pessoas que queriam trabalhos baratos para fazer, trabalhos de graça ali. Então esse tipo de sorteio, de promoção, não é um caminho legal para você conseguir ter clientes que realmente valorizem o que você faz, tá? Outra forma também que o pessoal às vezes faz é de não mostrar que tem capacidade para executar esse tipo de trabalho. Então, você está ali sempre fazendo comercial, sempre fazendo fine line, sempre fazendo escrita ou cobertura, e de repente você quer fazer um fechamento de costas com uma paisagem gigante. Só que você nunca posta que você pinta, que você desenha, que você fez um curso de realismo. Você não mostra para os seus clientes no dia a dia ali, nos seus stories, no seu feed, que você tem capacidade técnica para aquilo. Porque uma coisa é você olhar um artista que sabe desenhar, que sabe pintar, mas que tatua pouco ainda, e ter confiança de chegar nele e falar, eu vou arriscar fazer um trabalho com você grande, de realismo, mas eu sei que você tem capacidade de fazer isso. Que em muitos casos foi o que aconteceu comigo no início da minha carreira. Desde criança eu tatuava, desde criança eu desenhava, eu fazia vários projetos, desenhava para todos os meus amigos ali, gostava muito de criar, de desenhar, de pintar até quadros. Desde novo eu faço aulas de pintura, e quando eu fui começar a tatuar, as pessoas que me conheciam, que sabiam dessa habilidade que eu tinha, vieram já pedir trabalhos um pouco mais arriscados, assim, um pouco mais complexos.
E eu tive essa confiança justamente porque eu provei a minha capacidade antes de tatuar. Eu não precisava ter tatuagem de retrato para que eles confiassem em mim. Então, mesmo sem tatuar esse estilo, eu já tinha a confiança dos meus clientes, dos meus futuros clientes no caso, porque eu já mostrava que eu sabia fazer aquilo de outra forma, tá? Por exemplo, há uns 2 anos atrás, quando eu vim aqui para São Paulo, eu comecei a fazer estudos de tatuagens, de pintura, junto com o Paulo Frade, que é um mestre de pintura aqui em São Paulo muito conhecido. E todo mundo sabe que ele tem uma capacidade fenomenal assim, de pintar, de desenhar. E quando ele começou a tatuar, lógico que todo mundo que conhecia ele queria fazer tatuagem com ele. Então, mesmo não tendo um portfólio de tatuagem, ele já tinha clientes que confiavam nele e se ele quisesse cobrar, ele conseguiria cobrar por esse tipo de trabalho. Então, mostrar o seu trabalho, mostrar a capacidade que você tem, a habilidade que você tem, é uma coisa muito importante. E eu vejo o pessoal às vezes reclamando que não tem cliente de realismo, ou não tem cliente para projetos maiores, mas eles não mostram que eles têm capacidade técnica de fazer isso. Tá? Então, esse também é um ponto que a galera às vezes erra na hora de conquistar clientes novos, tá? Ou um ponto que também que eles fazem, que também eu acho que é até um pouco mais errado, é realmente não ter essa capacidade. Então, às vezes o pessoal está ali fazendo algum tipo de estilo ou fazendo só o comercial mesmo e vê que a galera do realismo é que está ganhando dinheiro, o pessoal que está conseguindo ter mais reconhecimento, e eu quero estar nesse ponto que o pessoal está, ver aquilo lá como um status e quer chegar no mesmo nível. Só que quer fazer isso assim, pela mágica, por mágica, né? Só quer chamar um cliente e vem aqui que eu vou fazer esse retrato de um ator aqui bem, sabe, bem no susto ali. E acaba que pega um amigo, faz a tatuagem lá e acaba errando no projeto, acaba queimando aquela divulgação, né? Ou então às vezes até posta o trabalho porque acha que tá legal, só que tecnicamente tem muita coisa errada ali e acaba fazendo uma divulgação negativa do próprio trabalho. Então, se você quer realmente buscar um reconhecimento, buscar um perfil de cliente com trabalhos mais complexos, maiores, busque treinamento para isso, busque capacitação técnica para isso. Invista aí em cursos de desenho, em cursos de pintura, pratique toda semana, aproveite para mostrar isso nas suas redes sociais, que você está estudando, que você está praticando, que você está pintando diariamente. Isso, além de te deixar muito mais confiante, vai realmente trazer também esse reconhecimento dos clientes que buscam esse tipo de trabalho, tá? Então, vou falar agora um pouquinho de como que a gente consegue, como seria legal aí um passo a passo para você trazer esses clientes para começar a produzir trabalhos diferenciados, buscar trabalhos que destaquem mais nas suas redes sociais. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que definir é qual estilo que você quer fazer. Então, no meu caso, como eu queria fazer realismo desde o início, eu sempre gostei de realismo, era claro que eu queria trabalhos grandes de realismo para conseguir um posicionamento no mercado. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz de grande porte, por exemplo, foi um trabalho oriental, fechamento de costas de um dragão. Se eu quisesse simplesmente fazer trabalhos grandes, eu poderia fazer eles de diversos estilos. Isso não seria um caminho legal, porque você continua sendo mais um que faz qualquer coisa e não tem um estilo próprio. Então, definir uma linha de trabalho é algo que eu acho que vai te dar muito mais clareza, assim, muito mais direção para você conseguir um retorno mais rápido. Então, escolhe um estilo que você goste, escolhe um estilo que você realmente ele tenha um pouco mais de facilidade, mais prazer em desenvolver, porque isso vai facilitar o seu caminho ali na hora de criar projetos novos, tá? Depois disso, busque referências dentro desse estilo. Se você quer fazer um oriental, por exemplo, pesquise os melhores tatuadores de oriental, aqueles tatuadores que você mais gosta e comece a selecionar trabalhos deles que te chamaram a atenção. Porque existem diversos estilos de trabalho, mas alguns deles, por mais bonitos que sejam, mais bem feitos que sejam como tatuagem, às vezes não é o tipo de trabalho que você gosta de fazer. E nesse ponto, não busque muito assim, o que o cliente vai fazer, o que o cliente vai gostar, porque existe mercado para todos os tipos de tatuagem. Se você tentar fazer sempre o que as pessoas estão pedindo, você vai ficar perdido nesse mercado aí e não vai conseguir entregar uma coisa de qualidade. Se você busca entregar para os outros aquilo que você realmente gosta, você vai conseguir fazer isso com mais prazer.
e você vai conseguir fazer isso de uma maneira mais íntegra. Então, pense e busque referências que realmente você gosta, que agradem você quando você olha ali no Instagram, no feed. Comece a fazer uma pesquisa ali. Eu, por exemplo, no meu Instagram, eu tenho algumas pastas de projetos, de trabalhos coloridos, de trabalhos preto e brancos, de trabalhos diferenciados aí, de coisas que eu quero arriscar a fazer. E eu sempre que eu vejo um trabalho que me chama a atenção, assim, que faz eu parar no feed, eu salvo nessas pastas para quando eu for criar um projeto diferenciado, um projeto novo, eu busco, eu poder buscar referências ali dentro daquela pasta, tá? Então comece a fazer uma seleção de projetos aí, de grandes artistas, de trabalhos que você goste, e use eles mesmo como referência. Às vezes o pessoal reclama muito de, mas você está copiando o trabalho de alguém, você está fazendo cópia do trabalho do outro. Pessoal, tenta separar uma coisa da outra. Uma coisa é você fazer um plágio, você pegar um trabalho de uma pessoa, fazer exatamente igual e dizer que é seu. Ou então uma coisa até pior que eu já vi acontecer no mundo da tatuagem, né? Que é a pessoa pegar a foto mesmo, realmente dar um print da foto de um artista, postar na rede social e dizer que foi ela que fez. Isso é o que é errado, que é antiético, né? que é uma coisa errada de fazer, que seria cópia mesmo, plágio. Agora, você pegar uma referência de uma tatuagem, pegar um projeto daquele tatuador, olhar ela como se fosse uma ideia, se inspirar naquele trabalho e mudar a composição, mudar as referências que ele usou. É um retrato repartido com uma caveira de fundo, com uma chama, com um raio. Beleza, pega esse mesmo molde e faz ele com outras imagens, faz com a sua versão daquela tatuagem. Foi inspirada no artista, mas aquilo lá não é cópia, aquilo ali é a sua visão, é o seu projeto. E isso vai facilitar muito, porque você começar a desenvolver um projeto grande, um projeto complexo, sem ter referência, sem nunca ter feito isso antes, a chance de você errar é muito maior, a chance de você criar um projeto que não tem qualidade é muito maior. Agora, você começar esse projeto já tendo como ponto de partida um projeto de alguém que já fez uma coisa certa, você já pula metade do caminho já, sabe? Toda aquela coisa de, como é que eu vou fazer esse projeto? O que eu vou fazer que vai chamar atenção? O que eu vou fazer que poderia ficar bonito? Já parte de um projeto que está bonito e muda só algumas peças. Mistura, às vezes, o projeto de 2 artistas, pega a composição de um com as imagens de outro. E essa composição já vai te ajudar muito a começar a ter projetos, a começar a ter ideias que vão ser muito legais aí para poder postar, para poder divulgar. E começa a desenvolver isso. Quanto mais você praticar isso, mais você vai começar a entender o que de fato funciona naquelas tatuagens ali que te chamaram a atenção, e você vai começar a fazer isso cada vez mais rápido, mais fácil, até se tornar um processo natural, e esse processo natural ter a sua cara, tá? Porque por mais que você misture e copie esses artistas, eles têm toda uma experiência de vida, toda uma série de referências e até o mesmo gosto pessoal deles, que leva o projeto deles para uma linha. Você é outra pessoa, com outras experiências, com outro gosto pessoal, então por mais que você copie o trabalho dele, não vai sair igual, porque foi uma ideia que você pegou, mas que você fez com a sua visão. Então não tenham medo de copiar, tá? Realmente copiem, façam aquele projeto ali baseado em outros artistas, mas usem essa cópia aí como ponto de partida. Então você já definiu o estilo, já selecionou aí referências artísticas para você poder se basear e copiar, tá? Para poder fazer projetos. E agora o que você vai fazer com esses projetos que você criou? Você vai ter que colocar eles em execução. Então, vou passar para vocês aqui 3 formas que eu costumo fazer, que eu acho que seriam as mais viáveis. A primeira seria você postar nas redes sociais esses projetos. Cria aí vários projetos que você tenha gostado, ou até alguns mais simples, e posta lá no feed, por exemplo, no Stories, projetos que estão disponíveis para pessoas que estejam interessadas, tá? Coloca lá que você está querendo mudar a sua linha de trabalho, que você está interessado em começar a fazer aí trabalhos que chamem mais atenção para o seu portfólio, e coloca lá que para aqueles trabalhos em específico você vai fazer um preço diferenciado. Não que você está fazendo promoção, que você está dando trabalhos mais baratos. Coloca lá, meu preço é esse, e para esses trabalhos eu estou dando um valor um pouco menor, para incentivar o pessoal a fazer uma linha de trabalho que eu gosto. Então você está mostrando para o pessoal que você tem um valor X ali, você não está baixando seu valor no geral, a sua tatuagem tem um valor fixo de sessão. Só que para esses trabalhos que você tem interesse,
você está dando um valor mais em conta. Então você estimula as pessoas a criarem, a pedirem esse tipo de projeto, tá? No ano passado eu fiz uma leva de projetos nesse formato, e dos projetos que eu postei, mais da metade desses projetos eu fechei com clientes e consegui executar vários deles, postando eles aqui na sequência. Depois eu posso até postar no final dessas stories aqui alguns projetos que foram projetos que eu desenvolvi e consegui clientes aqui para poder tatuar. Então, mostrando que, tipo assim, quando você quer um tipo de desenho, você tem que direcionar seus clientes para aquilo, tá? Você não vai ter que ficar sentado esperando que alguém algum dia peça para você fazer o que você gosta. Então, direcione seus clientes para isso. Então, isso seria o primeiro ponto. Conseguir postar ali no feed, nos stories, posta ali todos os projetos que você já fez, cria um destaque na sua bio e arrasta ali esses stories para fazer um destaque. Então, quem te segue aí com mais frequência vai ter lá sempre um campinho para poder olhar tudo que você tem disponível para ser feito. Tá? Isso é bem legal como uma sugestão. Já tive até alguns clientes que falaram para mim, faz tempo que eu estava querendo fazer um projeto novo, já tinha feito uma tatuagem com você, estava querendo fazer outra, e eu não sabia o que eu fazia. Quando você postou um projeto lá, eu gostei e decidi fazer. Então pode ser que tenham pessoas aí que te conhecem, ou então que estão ali em busca de uma tatuagem na internet, não sabem o que fazer, e se você posta um projeto legal e que bate com a ideia dessa pessoa, ela acaba fechando com você porque você já facilitou esse processo de escolha dela. Às vezes ela quer fazer, não sabe o que fazer, e se você posta um projeto, você já cortou esse caminho dela, tá? Então faz os destaques. A segunda forma seria conseguir mesmo uma pessoa voluntária aí. Então, entre os seus amigos, entre os seus antigos clientes, algum cliente aí que tenha uma pele legal para você fazer um projeto, que você já tenha conversado com ele. Às vezes tem algum cliente que você já falou com ele e ele já te deixou uma conversa aí que, eu morro de vontade de fazer alguma coisa na perna, sabe? Então conversa com essas pessoas, nem que seja um valor mais em conta ou até um trabalho mesmo sem custo, mas arranje uma pessoa para que você consiga começar a colocar em prática esses projetos que você desenvolveu. Então você só faz trabalhos comerciais, você conseguir uma pessoa para fazer um trabalho de realismo grande, esse trabalho, você divulgando ele depois, você vai atrair novos clientes dessa linha. Eu lembro que quando eu comecei a tatuar, que eu fazia de tudo, é impressionante, assim, na semana que eu postava um filtro dos sonhos, aparecia 3 ou 4 pessoas querendo o filtro dos sonhos. Na semana que eu postava um leão, aparecia mais 4 clientes querendo um leão. Então é fato isso. Aquilo que você posta na internet, você atrai clientes que querem aquilo. Porque as pessoas estão soltas ali, pesquisando, procurando, ou às vezes estão vendo até alguma outra coisa, tem só aquela ideia de tatuagem, mas não estavam pensando em fazer naquele momento. Mas se você posta no seu feed, passa na frente dela e ela gosta do seu trabalho, ela fala, é isso que eu estava querendo fazer. Eu acho que é esse cara que eu vou chamar para fazer a minha tatuagem. Então você estimula, você ativa aquele gatilho na pessoa de buscar você para executar aquele tipo de projeto. Tá? Então você tem que conseguir mostrar isso para os outros, ou através dos destaques, ou na pele mesmo de algum cliente, feito, que é o melhor, porque a pessoa vê o resultado real da tatuagem e sabe que você tem competência, tem capacidade para executar aquilo. Ou se você não está conseguindo clientes ainda, mas quer mostrar você tatuando, quer mostrar que você consegue, hoje a gente consegue fazer isso em pele artificial, tá? O resultado é bem parecido aí com a pele humana, até bom para você conseguir praticar. Isso já vai tirar aquela questão da falta de autoconfiança que a gente tem às vezes. Fala, eu sempre faço trabalho pequenininho, sempre faço trabalhos menores, como é que eu vou fazer um retrato de alguém cheio de ruga, com reflexo, com barba, com cabelo, não sei nem se eu consigo fazer isso. Pratica na pele artificial. Quanto mais você praticar, mais você vai chamar as pessoas aí para executar mais trabalhos desses. E quando você realmente tiver um cliente, você vai estar mais confiante, porque você já fez vários daqueles testes, tá? Então são 3 formas aí que você consegue mostrar para a sua audiência, para o pessoal que te segue, que você pode e você consegue fazer esse tipo de trabalho maior. E com isso, ter mais uma divulgação com maior destaque, ter um diferencial no seu trabalho, que você faz coisas que não são normais, não são comerciais, ter uma estabilidade maior no seu faturamento, aí, porque você vai conseguir com poucos clientes de trabalhos grandes, ter várias sessões já agendadas para conseguir terminar esses trabalhos, tá? Então é um retorno muito maior que você vai ter com tudo isso, beleza?
Bom, eu vou abrir aqui para vocês o comentário. A gente finalizando isso aqui, eu já respondo para vocês aí o que tiver de dúvida, tá? Então, quem tiver dúvidas aqui sobre esse tipo de assunto, vai mandando aqui pra gente, tá? Quem tiver ainda mais alguma coisa que não entendeu, o processo, quem já trabalha com projetos grandes aí, quiser mandar algum insight, ou quem está começando agora e tem medo ainda de arriscar um trabalho grande, já vai mandando para mim aqui o que vocês têm medo, o que está fazendo falta para vocês e por que vocês ainda não começaram a tatuar projetos realmente maiores, que na sequência aqui eu já vou começar a responder, beleza? Bom, então os 3 passos aí que eu acho que é interessante vocês começarem a fazer seriam esses: postar nos stories, deixar no destaque lá todos os projetos que vocês criaram, arranjar um amigo e um voluntário para tatuar esses projetos, começar a colocar em prática a execução desses projetos e toda semana mostrar para os seus clientes aí você tatuando alguma coisa em pele artificial e colocar isso como se fosse uma pele humana mesmo. Tatua como se fosse um cliente e busca o máximo de resultado que você tiver, porque isso na hora que você postar vai te trazer aí um retorno de pessoas que confiam em você, tá? E com esses 3 trabalhos tentar divulgar o máximo que você conseguir eles, tá? Às vezes o pessoal, eu falo pro pessoal, posta mais coisas do que você quer e menos coisas do que você quer deixar de fazer. Não que você precise parar de tatuar eles. Às vezes o pessoal fala, mas o que paga a conta para mim no final do mês são os comerciais, são aquelas coisinhas pequenininhas, são as amigas que vêm para fazer tatuagens iguais, isso que no giro ali da tatuagem é o que acaba pagando minhas contas. Porque você, hoje em dia, tem muito disso. Se você conseguir passar a sua clientela desses trabalhos menores para trabalhos maiores, você vai ter um alcance muito maior, um destaque muito maior nas redes sociais e cobrando um valor maior por cada tatuagem também. Só que você precisa atrair esse tipo de cliente. E como é que você faz? Fez um trabalho grande, divulga muito ele, impulsiona ele, divulga nas redes, no feed, coloca nos stories em dias diferentes aí para o pessoal sempre ver e relembrar desse tipo de projeto que você fez que chama muita atenção. Aqueles trabalhinhos pequenininhos que às vezes você faz e que não tem tanto destaque, às vezes para quem está no seu estúdio tentando fechar um projeto, beleza, mostra ali tudo que você já fez, mas às vezes nas redes sociais diminui um pouco o volume desse tipo de postagem, tá? Aumenta a postagem do que você quer e diminui o volume de postagem do que você não acha tão interessante mais no momento. Assim você vai conseguir cada vez mais atrair esse tipo de público para o pessoal maior, beleza? Bom, vamos ver se tem alguma pergunta aqui do pessoal. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Quer que eu vá falando? Pode ser. Eu não respondi ainda. Não teve... Quais os principais cuidados com cicatrização que você passa para os seus clientes? Eu acho que ele está perguntando especificamente para tatuagem grande. Para trabalhos maiores, né? Realmente, tipo assim, para trabalhos maiores, o cliente tem que ter um cuidado um pouco maior, um pouco mais de atenção. Trabalhos pequenininhos, aí você faz uma escrita, uma cobertura, uma coisa pequena, é simples, assim, em poucos dias a tatuagem já secou, pensar como se fosse uma ferida mesmo. Você fez um cortezinho pequenininho, em pouco tempo a pele o organismo tem como capacidade de fechar, de selar aquele corte e já fazer uma pele nova. Você fazendo um trabalho muito grande, a lesão que você cria na pele do seu cliente é muito maior, muito mais intensa. Então, se o seu cliente sai do estúdio e já vai comer porcaria, já vai fazer exercício físico, já deixa a tatuagem suja, a chance de dar uma inflamação, até uma infecção é muito maior. Então, tem que ter um cuidado maior assim, com a alimentação, com o repouso. Eu comecei a usar de uns anos para cá, já faz um bom tempo até, aquele adesivo curativo, tá? Hoje em dia a gente tem 2 marcas no mercado, no Brasil, né? Que é o Tropical Derm e o Derm Care, que é do Grupo Amazon. São 2 produtos aí que eu sempre usei e que ajudam muito nesse processo, porque uma tatuagem grande, se o cliente vai para casa, às vezes faz nas costas e molha sozinho, não tem como ficar limpando, tirando, ele tira aquele plástico PVC normal, não consegue ter acesso para limpar a pele e às vezes já coloca a roupa em cima, a chance disso inflamar é muito grande. E uma tatuagem que você levou em uma sessão de 6, 7 horas fazendo, e são várias sessões, se elas começam a inflamar muito, perde muito pigmento,
você vai ter um gasto, um desperdício muito grande aí, tendo que retocar todo aquele trabalho. O cliente vai sofrer muito mais, porque cada vez que se você for fazer, por exemplo, um fechamento de braço, eu costumo fazer em 7 sessões. Imagina que se cada uma das sessões que eu fizer ela desbotar por causa da inflamação, eu tenho que pintá-la de novo, o cliente tem que sofrer toda aquela dor de novo. A chance desse cliente chegar na metade do trabalho e parar é muito grande. A gente vê aí um monte de gente andando pra rua com tatuagem que só está arriscada, só está contornada e não voltou para pintar mais porque não aguenta de dor. Então você ter um cuidado de fazer um trabalho bem feito, tendo técnica para isso, né? Quanto maior as tatuagens você vai fazendo, mais técnica você tem que desenvolver para conseguir fazer isso sem dor, sem machucar, tendo uma pigmentação que fique ali depois. E depois você conseguir ter um processo de cicatrização que mantenha essa tatuagem fixa na pele, você fez e ela cicatriza do jeito que você fez, isso é muito importante para você conseguir ter mais clientes que queiram fazer aquilo. Porque se esse processo for um processo muito difícil, com muita dor, ele vai ter que pagar várias sessões, ele termina de fazer o trabalho já machuca, desbota, faz casca, e ele vai mostrar para os amigos dele que o trabalho está feio, você vai ter uma propaganda negativa no caso. Aquilo que você queria buscar, que são clientes satisfeitos e querendo mostrar para os outros, vai ser o contrário. São pessoas aí que estão chateadas, estão sentindo dor, estão, não estão desapontadas porque estão pagando caro por um projeto que não está ficando visualmente legal e no final você tem que retocar tudo isso. Então esse realmente é um processo aí que vocês têm que se atentar. Foi o que eu falei para vocês aqui, uma das coisas que o pessoal faz errado, de querer produzir trabalhos mais complexos, trabalhos maiores e mais difíceis e não ter capacidade técnica ainda para isso, tá? Então, estudar cada vez mais, fazer aí bons cursos, bons workshops. No nosso curso de profissão tatuador e no Tatu 30 a gente passa tanto noções aí e técnicas de sombreamento, de colorido, quanto a parte de cicatrização também, dos cuidados da pele. Então, você conseguir trabalhar com toda essa capacitação técnica para entregar realmente aquilo que você está prometendo, isso é muito importante, tá? Como eu falei, hoje o que eu faço basicamente é a aplicação desse adesivo, que ele já garante que o cliente vai ficar ali 2 ou 3 dias com o adesivo preso na pele, sem ter contato com sujeira, sem nada. Eu peço pelo menos aí uma semana de repouso, então sem exercício físico, porque demora bastante para aquela primeira capa da pele, a primeira camada da pele formar uma camada nova, né? E nesse período de uma semana, se o cliente faz exercício, por mais que não vá mexer muito com o braço, por exemplo, se ele fizer só esteira, só o fato dele fazer esforço, o coração dele vai bombear mais sangue e vai sangrar mais na tatuagem também. E isso vai levar a tinta para fora, deixando a tatuagem desbotada. Então o ideal é que ele fique em repouso até a pele cicatrizar, formar uma casca, tá? Formar uma pele. Então uma semana mais ou menos de 7 a 10 dias para ele voltar a treinar. E nesse período aí, tentar comer sempre de uma maneira mais leve. Não tem uma lista exata do que ele pode e o que não pode comer, mas eu sempre peço para ele tentar se alimentar como se ele estivesse doente, por exemplo. Você está com uma gripe, você vai ficar em casa, vai tentar comer bem, vai tentar ficar em repouso para que o seu organismo tenha força para se recuperar, tenha força para regenerar a pele ali. Tá? Então evitar comida muito pesada, só que não está dentro do seu dia a dia, na sua rotina. Tá? Tem uma pergunta muito boa aqui também. Tem algumas muito boas. Tenho dificuldade no projeto grande na hora de fazer a fusão de um desenho com outro. Então, essa questão da criação do projeto é um dos pontos. Na verdade, no curso que a gente tem, Profissão Tatuador, a gente tem um módulo inteiro só sobre criação de projeto do Photoshop. Então, eu mostro todas as ferramentas que tem no Photoshop, como você fazer essa conexão de diversas imagens. Tem uma aula específica sobre como você criar um projeto do zero até a finalização, que eu mostro ali um fechamento de braço aqui na parte externa de um fundo de mar. Então, pego várias imagens de fotos diferentes, consigo fazer a conexão entre elas ali, a questão de proporção, perspectiva, que o pessoal faz bastante coisa errada. Às vezes o pessoal pega tipo um fundo de mar, que é o que eu mais vejo de errado, e pega um tubarão no mesmo tamanho de uma tartaruga, no mesmo tamanho de um peixe-palhaço. Então tudo fica no mesmo tamanho, você olha aquilo lá, fica muito artificial, porque não existe proporção, não existe a perspectiva correta entre esses animais, entre esses personagens, e isso acaba deixando o seu desenho artificial. Então entender essa diferença,
questão de desenho, e conseguir trabalhar nisso no computador é muito mais fácil. Antigamente o pessoal costumava fazer isso simplesmente pegando as imagens mesmo, recortando e indo direto na pele do cliente. Vou pôr um peixe aqui, vou pôr um coral ali, vou pôr uma coisa, mais uns negocinhos aqui em cima. Então vai montando o projeto direto na pele do cliente. Isso é muito ruim porque o cliente não tem visão do que vai sair. A gente também não consegue saber se aquele projeto vai sair legal ou não, assim, em cima da hora de tatuar, não passa segurança pra gente, tá? Então eu sempre aconselho a estudar, aprender a desenvolver projetos ou no iPad ou no Photoshop, para você ter essa facilidade de ver o projeto pronto já. Se você pega a foto do cliente, eu costumo fazer isso, eu tiro a foto do braço ou do antebraço, da perna, que seja, o local que eu vou tatuar, coloco na tela, em cima da foto do meu cliente, e vou jogando os personagens ali e vou fazendo a composição. No final, sai a tatuagem montadinha ali, certinha, em cima da foto dele. Então eu sei que aquele projeto está legal, todas as cores estão combinando, eu já altero a iluminação. Na última live de segunda-feira, eu fiz uma montagem de um projeto também, no iPad, mostrando esses recursos, tá? Essa live, se não me engano, está salva aqui no IGTV para vocês. Quem não conseguir achar aqui, a gente vai deixar todas as lives dentro do nosso grupo do Telegram, tá? Então, essa questão de fazer projetos grandes é o que a gente falou aqui no comecinho também. Um dos erros que o pessoal comete. Você quer fazer projetos grandes, mas você não pratica para fazer isso e você não mostra para os seus clientes que você consegue fazer isso. Então, estudar desenho, fazer os projetos, esses projetos que eu faço no iPad, por exemplo, quando você termina de fazer o projeto, o próprio iPad ele salva toda a sequência que você fez. Então, ele cria como se fosse um vídeo do seu projeto sendo criado, desde a primeira referência que você colocou na tela até o projeto pronto. Você pode pegar essa filmagem, esse vídeo e postar nos stories, por exemplo. O pessoal vai ver todo o seu processo criativo, você criando, desenvolvendo, até chegar no projeto final. Isso passa muita confiança. Eu recebo vários clientes no meu estúdio que quando vê esse projeto, falam, meu, tá muito legal isso. Eu não imaginava que era assim que o projeto ia ser desenvolvido. Pô, ficou muito melhor do que eu imaginava. Então, você já ganha o cliente ali, mostrando que você tem capacidade de desenvolver um projeto artístico muito melhor do que o que ele estava pensando ali, de só pegar uma fotinha na internet, pegar outra, colar uma na outra e pronto, isso ia ser a tatuagem dele, tá? Então, mostrar todos os recursos, olha, não estou só colando duas imagens, estou recortando, estou adaptando elas, estou às vezes pegando um pedaço de uma com um pedaço de outra, estou regulando ali, ajustando a iluminação, as cores para que elas fiquem mais naturais, estou criando um fundo que combine com isso, usando já a teoria das cores. Então tudo isso mostra para o seu cliente que você tem conhecimento artístico para fazer aquele projeto ficar muito melhor. E tudo isso dentro de um editor de imagem, que eu acho que hoje é o que é fundamental para qualquer profissional de tatuagem, tem que saber. Tem um pessoal que faz o freehand, que desenha no papel ainda, é muito legal, mas mesmo o pessoal que desenha no freehand, você pode fazer ali o rascunho, todo o projeto na mão e depois passar isso a limpo no iPad, deixando um acabamento muito melhor e deixando esse projeto já pronto para decalcar, por exemplo. Tá? Então, independente se você faz na mão ou não, saber utilizar um editor de imagem é muito importante hoje em dia. Tá? Então, ou Photoshop ou iPad. Qual produto para acalmar a pele você indica? O principal mesmo, eu já tentei vários, tá, pessoal? Tipo Ramamelis, um monte de coisa que o pessoal passa na pele e que tem realmente a função adstringente. Camomila, que eles colocam ali no extrato de camomila que põe dentro daqui do sabonetinho para poder limpar a pele. Mas nada disso vai funcionar se você não tiver uma técnica que não agrida a pele do seu cliente. Então 99% vai ser você aprender, treinar, praticar muito para conseguir ter uma técnica de colocar muita tinta na pele sem machucar, tá? Sem não machucar na questão de dor, porque dor na tatuagem ela vai ter. Mas se você tiver uma aplicação suave ali, que você consegue pigmentar sem realmente lesionar, sem destruir a pele do seu cliente, ele vai ter um nível de dor suportável a tatuagem inteira e a pele do seu cliente vai ficar sempre estável ali. Você vai fazer 5, 6, 10 camadas de aplicação e a pele do seu cliente ainda está fechada, ainda está ok, tá perfeita ali, está intacta. Eu faço aí trabalhos de 6, 7, 8 horas de sombreamento, que eu termino a tatuagem
E o trabalho de preto e branco, com preto puro, a pele está cinza ainda. Não fica aquela pele vermelha, irritada, que você olha, sabe, parece que está sangrando. Isso por conta dessa técnica, de você conseguir fazer a aplicação correta sem usar força. Tá? Fazer um trabalho com pintura sólida não tem nada a ver de você fazer um trabalho usando força. São coisas diferentes. Força é uma coisa, aplicação sólida é outra. Você consegue fazer isso com calma, com paciência, tendo uma aplicação suave. Então o ideal mesmo para você fazer um trabalho sem irritar a pele é desenvolver sua técnica, tá? Isso aí eu já fiz algumas lives, tem uma live também que, se não me engano, tá no nosso grupo do Telegram, que fala sobre o peso da mão. Então explica por que o peso da sua mão consegue colocar mais ou menos tinta, a velocidade da mão consegue fazer uma sombra mais ou menos suave, e você, usando isso, você consegue fazer um trabalho longo aí sem machucar a pele, sem precisar pressionar, fazer força na pele, beleza? Uma muito boa aqui também. Na verdade, eu vou até mudar a ordem das perguntas porque ela está bem alinhada com o que você acabou de explicar. Legal. Às vezes ele perde o decalque, fica um pouco sem vontade, sem paciência e larga o trabalho. E tem uma outra que também está bastante alinhada com paciência, assim, que ele colocou que acaba demorando um pouco para fazer grandes trabalhos, então que ele tem que acelerar o processo de pigmentação dele. Tá. Bom, primeiro do decalque. O decalque tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Tem que ter um procedimento aí, criar o hábito realmente de não limpar a tatuagem inteira, limpar só o lugar que você está tatuando. Fez um risquinho, dobra o papel, deixa o papel bem pequenininho ali e pressiona só em cima da onde está aquela mancha, aquela bolha de tinta, tá? Não precisa apoiar o papel no desenho todo, não precisa apoiar a mão na tatuagem. Então, ter um cuidado mesmo com isso. Qual é a melhor forma de você praticar isso hoje em dia? Tatuando na pele artificial. Tem muita gente que está começando a praticar agora na pele artificial, da NoPig, e tá me mandando mensagem reclamando do tipo, eu não consigo colocar o decalque porque está ficando muito claro, está saindo muito fácil. E isso, apesar de ser uma coisa assim, mais difícil de tatuar, é um treinamento. Realmente a pele artificial, por ser um material ali mais liso, parece um silicone, uma coisa bem, bem lisinha, ele acaba não tendo tanta aderência quanto a pele, que ela é mais porosa. Então você coloca o decalque, em vez de sair aquele roxo bem intenso, sai um roxo muito clarinho, parece que está quase sumindo mesmo. E se você conseguir fazer um trabalho do início ao fim, sem perder esse decalque que está muito claro, na pele você vai brincar depois. Tá? Eu pratiquei, antes de tatuar, eu praticava artes marciais. Eu treinei durante 16 anos Kung Fu e mais 5 anos de Hapkido. E uns dos meus mestres falavam para mim que o ideal é você treinar o mais difícil para executar o mais fácil. Tá? Então, você vai lutar com 5 minutos, num ringue de 5 minutos, treina 20. Treina 20, treina 30, vai correr uma maratona vai fazer uma corrida de 5, 10 quilômetros, corre 20 todo dia para você estar acostumado a fazer isso na hora da competição. Então é bem isso, vai vai fazer um projeto, uma tatuagem na pele de uma pessoa, naquela hora você vai estar tenso, vai estar preocupado com a dor, às vezes o cliente vai estar sentindo dor ali, vai querer terminar mais rápido, vai ter diversos fatores que vão te atrapalhar na hora da tatuagem. Se você, sozinho, no seu estúdio, com pele artificial, tendo o tempo que você tiver, não tem paciência, não tem calma para fazer o trabalho bem feito, na frente do cliente, sentindo dor e com a variação da pele ali, que às vezes na pele artificial é sempre a mesma pele, você vai para o cliente tem uma pele mais ressecada e a tinta não funciona tão bem. Então você tem que estar muito bem treinado na pele artificial para ir para o seu cliente e falar, eu sei fazer esse trabalho. Se eu chegar na pele do meu cliente e der alguma coisa errada, eu só vou precisar me adaptar um pouco, mas eu sei que eu consigo fazer isso. Sabe? Essa confiança você só vai conseguir adquirir praticando. Então não adianta você só querer fazer isso na pele do seu cliente e chegar na hora de fazer, dar errado, você larga, tá? Eu falo isso porque eu já tive esse ponto. Quando eu comecei a tatuar no início, teve alguns trabalhos que eu estava fazendo de portrait, por exemplo, que eu estava na metade do trabalho e eu olhava aquele trabalho inacabado e eu não conseguia ter a visão de como é que ele ia ficar no final. Então eu olhava só a boca marcada, só o nariz marcado, só um pedaço do pescoço e não tinha sombra. E olhava para a referência, olhava para minha tatuagem e falava, que porcaria que eu estou fazendo, cara. Não vai ficar legal esse negócio. Só que eu tinha duas opções. Uma, parar no meio do caminho e mandar o cara embora com metade da tatuagem sem decalque, porque ia perder o decalque, e ninguém mais ia conseguir encaixar aquilo lá.
Ou seja, não é nem questão de dinheiro, eu ia mandar uma pessoa embora super insatisfeita, falando mal do meu trabalho, e que, o cara ia ter uma tatuagem errada pro resto da vida. Então não era uma opção, não tinha como parar. Eu já comecei a fazer, eu vou ter que terminar. Então, tipo, eu só tinha, na verdade, dessas duas opções, só uma que existia, né? Eu comecei, eu vou ter que fazer até o final. Pode ser que saia feio, pode ser que dê errado, pode ser, mas eu vou ter que terminar aquele trabalho. Então, quando eu chegava naquele ponto, eu falei, então respira. Eu achava que eu ia terminar às 6, 7 horas da noite. Se eu terminar às 2 da manhã, que seja, mas eu não vou sair daqui sem terminar esse projeto. Então, quando eu comecei a tatuar, eu tive algumas trabalhos que eu cheguei a ter esse desconforto, essa coisa assim de, tô perdido aqui, mas não tem saída, eu vou ter que fazer, tá? Então, como é que você consegue passar por isso de uma maneira mais tranquila, sem ter esse desespero? É praticando. Então, compra pele artificial, pega o material, pega projetos aí que sejam um pouco mais difíceis do que você costuma fazer no dia a dia, não precisa ser o mais difícil 100%, porque se você quiser fazer o máximo, a chance de você não conseguir fazer e você já ficar com medo disso, se decepcionar, é muito grande. Então vai subindo aos poucos, faz um trabalho um pouquinho mais difícil, faz um trabalho um pouquinho maior. Isso é uma das coisas que já aconteceu comigo também, com meus alunos no caso, né? Em um dos meus workshops práticos, uma das coisas que eu faço, depois que eu ensino todo o processo de tatuagem, que eu mostro a tatuagem sendo feita, que eu dou todas as dicas de como fazer o trabalho de uma maneira melhor, eu enviava para os meus alunos nos cursos uma sequência de referências que eram legais para eles praticarem, para eles colocarem em execução ali, que tinha tudo aquilo lá que eu tinha ensinado, tá? Principalmente nos cursos preto e branco. Mas eram trabalhos pequenos, assim, só tinham a questão do contraste, de luz e sombra, dos valores tonais. Eram boas referências, mas que era para eles pegar um projeto pequeno e fazer ali só para poder praticar. E vários desses clientes, desses alunos, tentavam fazer pela primeira vez um fechamento de braço, já um fechamento de coxa, um trabalho que levava 3, 4 sessões. Então, a primeira vez que está fazendo isso, tem dificuldade de fazer, não sabe se vai conseguir ou não. Você vai fazer um trabalho gigante, sabe? A chance de você se estressar realmente é muito grande. Então, se você está querendo começar a praticar, está querendo começar a executar esse tipo de coisa, começa com uma coisa, com algum trabalho que você sabe que você vai conseguir. Tá? Começa por um menor, vai aumentando a dificuldade, vai fazendo trabalhos para você conseguir só praticar realmente. Pega a pele artificial, faz um trabalho pequenininho, para você conseguir fazer ele, terminar e beleza. Já sentiu confiança? Passa para o próximo e vai tendo pequenas vitórias, ao invés de querer pegar um mega de um desafio e não conseguir completar ele e se achar um derrotado. Tá? Então, esse lance do decalque, pratica muito na pele artificial. Coloca o decalque na pele artificial, vai praticando para você tatuar e limpar ela com calma, sem perder o decalque que já está ali. Se perder, beleza, começa de novo no dia, é pele artificial, não tem problema, vira ela de costas, faz outro decalque, até você conseguir fazer isso e depois na hora de atender seu cliente, você vai ter muito mais facilidade, porque o decalque na pele humana, ele fixa muito mais. Então, se você treinar na pele artificial, que já é mais difícil, a pele humana vai ficar brincadeira para você. Tem muita pergunta ainda, uma última, então vamos ser mais rapidinho nas respostas, porque tem perguntas muito boas mesmo. Beleza. A outra acaba demorando um pouco para fazer grandes trabalhos, tenho que acelerar a minha pigmentação. Foi até um pouco do que você falou agora. É o lance da técnica de novo. Sexta-feira agora eu fiz um projeto de São Miguel Arcanjo, que eu estou fechando aqui o braço de um cliente meu. Normalmente não, antigamente era um projeto que eu levaria umas 3 sessões para fazer e provavelmente eu ia precisar de um retoque, porque é um trabalho preto e branco e a tatuagem acaba clareando um pouco. Eu costumava fazer meus trabalhos já embutindo o retoque no trabalho, porque eu queria o trabalho bem feito no final, o cliente andando para a rua com o trabalho bonito. Então seriam de 3 a 4 sessões no trabalho que pega desde aqui na parte de cima do ombro, toda a parte externa e um pouco ainda do antebraço. Tá? Hoje em dia eu consigo fazer esse trabalho em 2 sessões, sendo que na primeira sessão eu faço muito mais da metade e eu deixo a segunda para fazer a finalização e mais algum retoque se precisar, alguma coisa. Mas geralmente nem precisa, porque o trabalho que eu faço sai já de primeira, a cicatrização fica perfeita. Como é que eu consegui acelerar tanto esse processo? Treinando, estudando, fazendo cursos. Já cansei de fazer workshop, às vezes do mesmo assunto, várias vezes com a mesma pessoa. Não é porque eu fiz um workshop com um cara que eu nunca mais vou precisar estudar com ele. Às vezes ele me ensinou algumas coisas e outras coisas que ele falou eu não consegui absorver de primeira. Eu preciso voltar para aprender com ele de novo, tá? Então, tipo assim, eu não tenho essa questão de economizar com o curso.
Eu sei que às vezes um curso de 500, 1.000, 2.000, 3.000 reais que eu gaste vai me fazer aprender uma técnica que eu vou conseguir ganhar vários clientes depois de 4, 5 mil reais todos os dias tatuando. Então aquele curso saiu quase de graça e o nível que ele me colocou de crescimento vai ser pago assim em muito pouco tempo. Então é um investimento que vale muito a pena. Então para você que querer fazer isso mais rápido, com mais técnica, tem que estudar, tem que buscar solução. Não adianta você, se você está fazendo um trabalho errado, está demorando muito, e você quer ficar fazendo sempre a mesma coisa, você vai levar 2 anos fazendo o trabalho errado e demorando muito, do mesmo jeito, porque você não aprendeu nada de novo. Se você quer fazer isso de uma maneira diferente, tem que estudar para aprender um método diferente, tá? Tem uma aqui que eu achei muito boa também, ele está perguntando se compensa colocar um outro tatuador no estúdio para fazer esses trabalhos mais comerciais enquanto ele se dedica a trabalhos grandes. Tá, é uma questão mais de gestão isso aí. É um ponto que você tem que avaliar, tá? Eu já tive um estúdio com mais tatuadores trabalhando comigo e você precisa ter uma organização muito grande disso. Precisa ter alguém que dê esse suporte para você, para talvez gerenciar. Se você, por exemplo, tatua no seu estúdio, a sua esposa, o seu marido, sei lá, ajudam você, talvez essa pessoa gerenciando os novos tatuadores é uma coisa legal, porque se você colocar pessoas para tatuar dentro do seu estúdio, enquanto você tenta fazer trabalhos maiores, esses trabalhos maiores exigem uma concentração maior, exigem um tempo para você poder desenvolver estudo de desenho, de pintura, ter ali um tempo mais tranquilo para você ter mais criatividade. Se nesse tempo que você precisa para fazer tudo isso, você está preocupado em gerenciar o pessoal, em ver se eles estão cumprindo, atendendo bem os clientes, se está tendo estoque de agulha de tinta para eles ou não, se eles estão conseguindo, estão vindo nos horários certinho ou não, você vai ficar tão preocupado em gerenciar o estúdio que às vezes a sua qualidade técnica ela tende até a cair em vez de você ter mais tempo para fazer trabalhos maiores. Então você tem que ver até que ponto que isso é viável para você. Se você tem se você já está preparado para ser um gerente e um artista, tá? Porque são funções diferentes. Se você tatua sozinho, você está gerenciando a sua carreira. Então você pensa nos seus trabalhos, você desenvolve a sua técnica, você investe numa aula de desenho para que o seu trabalho cresça. A partir do momento que você faz isso para você e você vai abrir um estúdio com mais pessoas, não é só o seu trabalho que você vai ter que pensar a partir desse momento, é o seu trabalho e dos outros, porque esses outros artistas estão tatuando dentro do seu estúdio. Se eles fizerem uma coisa errada ou se faltar equipamento para eles não conseguir tatuar, é o seu estúdio que vai ter pessoas que não atendem bem ou que fazem trabalhos ruins. Então você tem que ver, só analisar dentro do seu dia a dia aí, da sua situação, se você já está preparado para isso, se isso vai te dar mais tempo livre, porque tem alguém já gerenciando isso e você está com isso tudo organizado, ou se isso vai te dar muito mais trabalho e você vai, na verdade, perder tempo na hora de estudar, beleza? Tem uma bem bacana também, que acho que você mencionou, na verdade, na live. Você recomendaria para o tatuador doar ou até mesmo dar tatuagens para aumentar o portfólio para tatuagens maiores? Recomendo, mas de uma forma mais controlada, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado para você não fazer isso virar um vício nos seus clientes. Você colocar, tipo, toda semana eu tô dando tatuagem, toda semana eu tô dando promoção, toda semana eu tô dando projetos de graça, o seu cliente vai ficar esperando o próximo projeto de graça para tatuar com você. Então ele não vai ter aquela coisa de, quanto que custa isso? Não, vou esperar o Fernando postar a próxima tatuagem de trabalho, de portfólio dele, e daí eu entro na próxima que ele der de graça para os outros. Tá? Então você vai atrair pessoas que não querem gastar com você. Então, criar aqueles posts nos stories, deixar um destaque ali de projetos que você queira desenvolver, mas colocando um valor neles. Então fala, meu preço normal é 1.000 e esses trabalhos aqui eu faço por 700 porque eu quero desenvolver eles. E daí você desenvolvendo aí, tatuando eles e postando, vai chegar uma hora que tem tanta gente querendo fazer aquilo que você vai poder fazer aquilo ali pelo valor normal de novo, você não vai precisar mais dar desconto. Esse desconto inicial é só assim um motor de arranque, é só um impulsionamento para que as pessoas comecem a acreditar, comecem a confiar na sua capacidade, tá? Não é para você fazer isso sempre. E também colocar ali, pessoal, tô dando isso aqui, tô dando aquilo lá, tô dando um projeto tal, tô dando tatuagem tal, ninguém mais vai querer gastar com você. Então, se você fez uma vez, pessoal, tô procurando um voluntário para fazer sem custo nenhum esse projeto, e apareceu 7, 8, 9 pessoas, já salva essas pessoas, já faz um cadastro delas, já entra em contato com elas. Às vezes pega um cliente
que tem uma pele muito boa, que seja more perto de você, que você consiga fazer uma amizade maior, e às vezes pega esse único cliente e faz vários projetos nele se você quer desenvolver. É até legal, porque se você for para o campeonato, é mais legal você ter um cliente com várias tatuagens para mostrar do que um monte de pessoas com tatuagenzinhas pequenininhas que não chamam atenção, tá? Então tenta controlar só isso para não virar uma coisa assim, uma coisa viciada, beleza? Tem outra aqui que acho que também você falou um pouco, que é a percepção de valor. As pessoas não dão muito valor em tatu grande. Por que será? Passa o valor e as pessoas se assustam. O que devo falar com esses clientes? Bom, geralmente quando você passa um valor e a pessoa acha caro, é porque você não está sabendo mostrar o valor que você tem. Você não está conseguindo mostrar, passar confiança para aquele cliente do que você realmente consegue fazer, tá? Se você vai comprar, por exemplo, o pessoal usa muito esse exemplo, né, de iPhone. Por que ele é tão mais caro do que outros produtos, do que outros celulares? Porque você sabe que se você comprar ele, é a melhor câmera que tem no mercado, é um produto que não dá defeito. Se der defeito, você tem suporte. Se você sabe, tipo assim, ele é muito robusto, não quebra por qualquer motivo. Então, tipo, é um produto que vale o preço que ele cobra. Então, o valor que ele tem é compatível com o preço que ele cobra. Então, são duas coisas diferentes, tá? O preço e o valor. Preço é o número que você coloca lá na sua sessão. Ah, minha sessão vale 500. Tá, mas qual é o valor que você tem para os seus clientes? Seu cliente acha que você vale R$500 por hora? Essa é a questão. E como é que você muda essa percepção de valor? É mostrando que você tem capacidade técnica, é mostrando outros trabalhos que você fez daquele jeito e que as pessoas ficaram muito satisfeitas, mostrar depoimento de pessoas que já tatuaram com você e que saíram de lá super satisfeitas, que você atendeu tudo que ela queria e fez o projeto até melhor do que elas estavam esperando, tá? Por isso que eu falo dessa questão de você quer fazer um trabalho maior, quer fazer um trabalho mais complexo e quer cobrar por isso com um valor justo, você tem que começar de algum lugar. E como é que você começa? Fazendo esses trabalhos por um valor menor, em pessoas voluntárias ou dando desconto para esses tipos de trabalho que você criou, para que comece a ter um giro nesse tipo de projeto. E daí com esses trabalhos que você se dedicou muito a fazer, como se fosse um campeonato mesmo, você mostrar para as pessoas, ó pessoal, tá vendo aquele trabalho que estava cobrando tanto? Olha aqui como é que eu estou fazendo, olha aqui, vê se vale a pena ou não. E com isso daqui você pergunta pro cara, você não pagaria 500 mil reais por isso? É diferente de você falar, minha sessão é por R$1.000, o que você faz? Não sei, paga R$1.000 e depois você vai ver. É difícil você convencer alguém dessa forma. Então eu sempre falo para os meus alunos, primeiro, quando você quer crescer qualquer tipo de trabalho, primeiro você tem que dar a sua parte, depois você começa a cobrar. Quer fazer um trabalho mais caro? Primeiro oferece mais serviço para os seus clientes. Depois que você ofereceu e teve prova, aí você começa a cobrar por isso que você fez, tá? Tem uma muito legal aqui também, que ele fala se tatu comercial ou tatuagens maiores. Se já dá para começar direcionando para as maiores. Desde sempre já direcionar. Dá, tipo assim, se você tem capacidade técnica para isso, dá. Pergunta se eles ouvem as perguntas. Vocês estão ouvindo também a pergunta da Thaís aqui, de fundo? Posta para mim aqui só na... Dá um joinha. Dá um joinha, só para saber se vocês estão ouvindo a pergunta ou se eu preciso repetir elas aqui, tá? Estão ouvindo legal? Legal, bacana. Só para saber se vocês estão entendendo o que eu estou respondendo. Bom, então respondendo a pergunta aqui, dá para vocês começarem já de início de carreira, já direcionando seus clientes para trabalhos grandes. Mas para isso, é o que eu falei para vocês, você tem que provar para eles que vocês conseguem fazer isso, tá? É o exemplo que eu dei no começo. Imagina hoje o Paulo Frade, que é um pintor famoso, que tem diversos quadros aí de altíssima qualidade, que ele faz aí aulas de pintura, se ele diz que ele abriu um estúdio e está começando a tatuar, tá? Se ele o Paulo Frade vai começar a tatuar no meu estúdio, você acha que ele vai precisar realmente começar fazendo trabalhinhos pequenos, coberturinha, trabalhos comerciais, para que as pessoas confiem nele? Todo mundo já sabe que ele pinta demais, ele sabe que ele tem uma capacidade muito boa, sabe que ele consegue desenvolver trabalhos, sabe, muito bons na tela ou em qualquer outra superfície. Então, passar isso para tatuagem é uma questão de pouco tempo. E eu tenho certeza que quem conhece ele vai confiar nele para que ele faça isso. Por mais que ele faça isso de uma maneira mais lenta, eu sei pintar um quadro, eu sei fazer um grafite na parede, mas eu nunca mexi com a máquina. Beleza, um trabalho que eu vou gastar 2 horas, a primeira vez eu vou fazer isso em 4, em 5, mas eu sei desenhar. E as pessoas que me conhecem sabem que eu sei desenhar.
Então eu posso começar fazendo trabalho de um fechamento de braço de primeira, que eu vou conseguir clientes para isso. Então o mais importante não é se você começar, você não precisa passar por toda a escada para poder crescer. Você pode já pular vários degraus, mas para você pular isso aqui, ou você tem que ter um portfólio muito bom de tatuagens, ou você tem que ter uma técnica muito boa. Alguma coisa tem que compensar a outra. Se você nunca tatuou, você tem que ter muita técnica. Se você tem se você, tipo assim, se já tatuou bastante, você não precisa mostrar tanta coisa, porque você já tem trabalhos prontos ali para mostrar que você é capaz. Então depende muito do nível que você está hoje, tá? Se você está fazendo trabalhos aí, já desenhava desde criança e quer começar a tatuar agora, você não precisa ficar só fazendo coisinhas pequenininhas. Começa a desenhar os trabalhos que você quer fazer, busca as referências de tatuadores, como eu falei no início da live, e já desenvolve projetos grandes. Abre sua agenda, mas já deixa os trabalhos grandes ali disponíveis. E já acha um voluntário, um amigo seu, para já começar a mostrar isso na prática, beleza? Agora, tem várias perguntas que não tem muito a ver com o tema da live. Então, eu estou priorizando as que têm mais a ver, tá, gente? Teve uma pessoa que perguntou se os plásticos, tipo o Tropical Derm, você recomendaria colocar em peles que recebem mais atrito. Mais atrito? Acho que em regiões ela quis dizer, né? Ou não sei. Tá, bom, vamos pensar nos dois lados aí. Mais atrito como partes do corpo onde tem mais contato, ou mais atrito pelo fato de ser uma tatuagem que machucou mais. Nos dois casos, na verdade, em todos os casos, eu indico usar o Tropical Derm ou o Dermicare, tá? Porque esse Dermicare, esse Tropical Derm, o adesivo, ele age como se fosse uma segunda pele. Quando você fura a pele e coloca a tinta dentro da pele, a primeira reação que o corpo tem é de jogar a tinta fora. Então, quanto mais rápido você conseguir fechar a pele, mais pigmento vai ficar lá dentro. E como é que você consegue isso? Machucando menos, tendo uma técnica que não vai destruir a pele do seu cliente. Então você conseguiu pigmentar de uma forma que a pele só abriu e fechou de novo, ela não destruiu a pele toda, tá? Então se você tiver uma técnica muito boa, você consegue um resultado de uma tatuagem muito boa também, de uma cicatrização muito legal. Ou depois que você tatuou, tendo um pós ali sessão mais efetivo. Então no caso desse adesivo, ele vai isolar a sua pele 100%, evitando que a tinta saia em grande quantidade e evitando que entre sujeira para causar uma inflamação, uma infecção ali e a sua pele cuspir tinta fora, tá? Eu tive, por exemplo, algumas clientes no início da minha carreira que eu tatuava perna, panturrilha e cuidava ali com aquele plástico de cozinha normal, só que esse plástico de cozinha ele sempre fica uma folga, ele sempre mexe, então a cliente chega em casa tem que lavar, daí tem que tirar o plástico, fica com a perna exposta. E eu tive 2 ou 3 casos, se não me engano, que os 3 casos era a mesma história. Eram pessoas que estavam com reforma dentro de casa, estavam reformando um quarto, a garagem da casa estava reformando, então tem aquela poeira, aquela sujeira de areia, e a pessoa na perna, que é uma região ali muito próxima do chão, ficava com a tatuagem exposta. Então a sujeira que batia na perna dela começava a inflamar, essa inflamação quando era muito grande, o corpo não conseguia combater isso, acabava criando uma infecção. E daí a tatuagem enchia de casca, formava pus, começava a formar aquelas cascas amarelas de pus mesmo, e perdia muita coisa do resultado da tatuagem que eu tinha feito, tá? Eu tinha que praticamente refazer a tatuagem inteira, sem contar a dor do cliente, né? Porque quando infecciona dói muito a tatuagem, demora muito mais para cicatrizar, tá? Fica essa coisa chata da pessoa mostrar para todo mundo lá que está com a tatuagem sua toda inflamada, infeccionada. Então não é legal. Você conseguir evitar 100% disso isolando a tatuagem é muito boa, é um resultado muito bom, assim, vale muito a pena esse tipo de investimento, ainda mais em tatuagens grandes como a gente está falando, que a chance de dar um problema desse é maior. Então eu acho que vale muito a pena você investir nesse tipo de adesivo, tá? Tem 2 perguntas aqui que vão levar para a mesma resposta, na verdade. Estão perguntando se o curso, eu vou falar mais alto porque falaram que está baixo, tá? Curso Profissão Tatuador, quando que ele vai estar disponível, acho que é isso que ele quis dizer. E tem uma outra pessoa perguntando se tem algum curso específico para realismo colorido, principalmente quando se pigmenta o mesmo local algumas vezes. Então a resposta basicamente serve para os dois. Bom, com relação ao curso específico de colorido, os nossos cursos que a gente está desenvolvendo agora, eles oferecem as 2 técnicas, tá? A gente está tanto com Tatu 30D quanto profissão tatuador. Os 2 cursos têm técnicas de preto e branco e de colorido, então a gente passa para vocês como conseguir um preto e branco mais suave, mais sólido no preto,
fazendo a aplicação de camadas ali de uma maneira que não machuque a pele, usando preto puro, que não vai desbotar tanto. E no colorido, você conseguir uma cor bem intensa, fazendo diversas aplicações ali, a passagem de tom de uma maneira que fique suave, sem desbotar e falhar no final. Então essas duas técnicas estão nos 2 cursos que a gente tem disponível, tá? No momento as turmas estão cheias, a gente está para abrir de novo o Profissão do Tatuador, que é o curso mais completo, no final de julho, tá? Que é o mês que vem. Mas como tem bastante gente pedindo aí, que nem vocês estão falando, a gente está pensando aí de abrir algumas vagas agora no final do mês, para o pessoal que já estiver querendo começar a estudar, já aproveitar, já entrar no meio da primeira turma, tá? Não é ainda, a gente não está com isso definido ainda o dia, mas a gente está pensando em abrir, porque tem bastante gente já pedindo, para não ter que esperar até o final do mês que vem, a gente está programando aí para daqui a umas 2, 3 semanas, a gente ainda não decidiu. Então quem tiver interesse, já se organiza, já fica programado aí, de preferência acesse o nosso grupo do Telegram, a gente vai deixar aqui na sequência da live um stories para arrastar para cima e já participar do nosso Telegram. Geralmente o pessoal que está lá dentro, a gente sempre avisa antes todos os cursos, todas as novidades, a gente disponibiliza também para o pessoal lá do Telegram descontos especiais pelo pessoal estar seguindo a gente, estar acompanhando a gente, tá? Além de ter todos os conteúdos que a gente já fez, todas as lives salvas lá, então vale bastante a pena, beleza? Olha só, vão ser poucas agora, porque quando a live está passando de 1 hora, está dando problema para salvar, gente. Então a gente vai responder aqui mais umas 2 e vamos ter que encerrar, e aí a gente responde no inbox. Uma pergunta muito boa também. Seria interessante tirar fotos antigas de tatuagens pequenas das minhas redes e deixar mais focado nas maiores para atingir um público diferente? Eu acho que é interessante sim, tá? Você já tem, né? Porque tipo assim, conforme você vai passando o tempo, ainda mais para quem está estudando bastante, a tendência de você melhorar muito, de você mudar muito a sua técnica, mudar muito a sua visão é muito grande. Então chega um ponto que aquelas tatuagens de 2, 3 anos atrás já não representam mais o que você fez. Eu tenho alguns amigos e amigas que acham que, mas eu acho que não precisa tirar, porque aquilo ali é minha história, aquilo lá me representa. Quando eu comecei a tatuar, eu fazia aquilo, então eu gosto de mostrar para as pessoas como é que eu comecei. É um ponto de vista legal, tipo assim, você ter a sua história, ter o seu início, mostrar como é que você começou. Só que o Instagram é um portfólio, você está colocando as imagens no seu Instagram porque você quer vender o seu trabalho, você quer expor o seu trabalho. Esse histórico que você tem, você pode manter ele dentro do seu estúdio, pode manter ele num arquivo seu, você pode até mostrar isso, fazer posts de vez em quando mostrando a sua evolução, mostrando como é que você começou, como é que você está hoje, mostrando justamente o quanto que você já cresceu. Isso é um ponto positivo se você souber mostrar isso da maneira correta. Agora, se você coloca seu trabalho lá no começo, aquele traço estourado, aquela sombra toda marcada, aquela tatuagem que você fez que na época você achava super legal, e se você for ver hoje, você vai ver que está cheio de falha. Eu falo isso porque eu estava vendo hoje minhas tatuagens, e tatuagens que eu ganhei prêmios em convenções há uns anos atrás, hoje eu olho para ela e vejo centenas de coisas erradas nela que eu não via, que para mim eram tatuagens muito boas. Mas hoje eu evoluí tecnicamente. O meu trabalho hoje está muito melhor do que estava há 5, 10 anos atrás. Então não tem sentido eu mostrar os 2 tipos de trabalho hoje nas minhas redes sociais. Então, conforme vai passando o tempo, conforme eu vou estudando, vou me aperfeiçoando, eu sempre dou uma olhada de novo nas redes sociais, no meu site, em todos os canais que eu uso, para tirar coisas que para mim não fazem mais sentido, tá? Então eu acho legal, e até legal às vezes você selecionar e falar, tem 300 fotos de tatuagem. Às vezes é tanta coisa que seu cliente não vai conseguir ver tudo aquilo lá, não vai conseguir analisar tudo, então é desperdício. Então olha os trabalhos que você gosta, que você vê que tem mais retorno, que os seus clientes mais comentam, e coloca às vezes poucos trabalhos, mas os melhores. É mais fácil o seu cliente ver 10 tatuagens muito legais, que cada tatuagem que ele olha, ele vai querer fazer um trabalho com você, e em 10 tatuagens você já convence ele, do que ter 300 tatuagens e ele olhar e falar, legal, essa aqui é muito boa, essa aqui é muito boa, essa aqui eu nem gostei tanto. Essa é legal, puta, mas essa aqui tá esquisita. E daí você coloca dúvida na cabeça do cara, ao invés de você convencer ele mais. Tá? Às vezes muita informação acaba atrapalhando. É aquela coisa, o menos é mais às vezes. Você ser assertivo no que você está fazendo e colocar coisas de muita qualidade é muito melhor do que você encher de volume de coisas que não vão convencer tanto, tá?
Então no início você acaba colocando tudo que você faz porque você realmente não tem muita variação. Mas conforme você for evoluindo, for se especializando, for buscando aquela coisa de que você quer fazer trabalhos grandes, você vai postando cada vez mais trabalhos grandes. Chega uma hora que você está com bastante coisa grande, começa a tirar os trabalhos pequenos. Então, no geral, você vai ver que a proporção vai ficando cada vez maior desses trabalhos que você gosta, tá? Então, eu acho que é legal, sim, você fazer de vez em quando aí uma limpa nas suas redes sociais. Pode encerrar. Avisa que eu tirei print de todas as perguntas que ainda você não conseguiu responder e você responde nos stories. Beleza. Por favor. Bom, pessoal, então agradecer a todo mundo aí que está participando, tá? Quem a gente não conseguiu responder aqui, a Thaís já tirou aqui o print das perguntas, a gente vai responder todo mundo depois nos stories. Agradecer a todo mundo pela participação, por estarem enviando as perguntas aí para os assuntos, que isso ajuda a deixar a live cada vez mais completa para dar um retorno para vocês, tá? Segunda-feira que vem a gente volta com mais algum outro novo assunto aí para ajudar vocês aí. Quem puder tirar um print aqui da tela e postar me marcando aí, dizendo o que vocês aprenderam, o que vocês gostaram dessa live, ajuda bastante a divulgar o meu trabalho aí, essas lives, alcançar novas pessoas e ajudar mais tatuadores agora nessa fase, beleza? Eu vou deixar aqui na sequência também um box para vocês colocarem novas dúvidas. Quem quiser, já entra lá no meu canal do Telegram, tá? Os novos cursos a gente vai deixar sempre anúncios sempre antecipados dentro do Telegram, e todas as lives que a gente tem, a gente vai deixar lá salva. Essa live aqui ela vai ficar mais algum tempo aí no IGTV, mas semana que vem, quando eu fizer a próxima live, eu tiro essa do ar, tá? Então a gente sempre vai deixar a última live salva e a gente vai trocando isso para não deixar muito carregado aqui. E todas as lives que a gente tiver dentro do Telegram, vocês vão ter acesso a todas elas, tá? Vai ser um canal aí mais fácil de organizar todos os arquivos para vocês estudarem. Beleza, pessoal? Então, um abração aí, boa noite para todo mundo, muito sucesso para quem está buscando aí, para quem está correndo atrás, e vamos praticar bastante, beleza? Até segunda-feira que vem, um abraço.